Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Começa mais um desafio. Vamos falar sobre o apóstolo dos gentios, Paulo, ele mesmo. Quem foi Paulo? Qual seu ministério? Foi me imputado no Ministério Batista Missionária Pirajá, qual o meu líder Neomir, ele disse para mim participar de uma atividade chamada influencer, ou seja, influenciador, ser um influenciador, né, digital, porque esse vídeo vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o YouTube, só rede social. E por intermédio desse vídeo eu gostaria de falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 livros, cartas, 13 cartas do Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante seu ministério. Ele mas teve uma visão mais tarde, né, do Senhor Jesus. E quem era Paulo? Saulo era um fariseu, roxo, fariseu mesmo. Aquele fariseu que praticava o farisearismo. E Paulo, ele era jovem ainda quando Jesus foi anunciado morto, né? Foi morto pelos judeus, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E muitos dos judeus não criam que Jesus era o Messias, assim como também o fariseu Saulo, que começou a perseguir os cristãos nos primeiros séculos da igreja. E Saulo, ele tinha sua cidade natal como Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor. E seu professor foi Gamaliel, né? Ele estudou em Jerusalém junto com Gamaliel, professor e teólogo, o mais famoso judeu. Foi a educação privilegiada que ele teve, mas Paulo, ele falava outras línguas, então ele não aprendeu só com Gamaliel, mas ele teve uma educação muito boa. Paulo pode ter aprendido lá em próprio Tarso, né, em própria Cilícia lá em Tarso, e lá era um dos locais assim ele que só perdia para Alexandria, né? Alexandria e eu esqueci o outro nome do lugar. Esqueci o outro nome lá. Atenas. Atenas e Alexandria. Só perdia na educação para Atenas e Alexandria, Tarso. Então é um lugar de uma educação privilegiada. E Paulo, ele construía tendas. Um dos ofícios de Paulo era construir tendas, né? Ele tinha essa profissão aí. E ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra o cristão, né, o cristão ele chamava de herege, né, a heresia era dos cristãos. O judaísmo não é uma heresia, mas os fariseus, além de não praticar, eles matavam
Eles diziam que tinha que fazer, mas não faziam. E quem fizesse algo diferente era blasfemo e matavam mesmo e acabou. Era essa ordem que ele recebia e parece que os caras amavam e gostavam de fazer isso. E ele achava que ele estava fazendo uma atividade, né, para Deus. Depois ele, na sua campanha, né, ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por seu, ser um grande perseguidor. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e o cegou, e Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E está descrito em Atos 4:6. Saulo ficou cego, ficou esperando em Damasco por ordem de Jesus. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente. Logo, Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo dele. Somente um homem ficou ao seu lado, Barnabé. Ele os convenceu que Saulo realmente tinha se convertido. Mas alguns judeus quiseram matar Paulo por causa de sua conversão. Por isso a igreja enviou Saulo para a cidade de Tarso, sua cidade natal. Esta afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecados dos quais eu sou o pior. Isso é uma mensagem de Paulo para Timóteo. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aquele que nele haveria de crer para a vida eterna. Depois que se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento, de Romanos a Filemon, e é um quarto do Novo Testamento. Algumas dessas cartas foram enviadas a localidades específicas ou serviam como cartas circulares dirigidas a diversas congregações. Seus ensinamentos explicaram sobre a salvação em Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos que leem a Bíblia. Você tem que ler, senão você não vai ser encorajado. Durante algum tempo, aqui vai começar a falar do ministério de Paulo. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso. Mais tarde, Barnabé decidiu levá-lo para a Antioquia, onde durante 1 ano ou 2 fizeram um ótimo trabalho. João Marcos estava lá. Depois, o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Aí começou a primeira viagem de Paulo. Na sua primeira viagem, Paulo e Barnabé foram para Chipre, onde pregaram, e Paulo repreendeu um mágico chamado Elimas por tentar impedir sua missão. Como Paulo disse, Elimas ficou cego. Depois eles foram para Perge e seguiram para outra Antioquia da Pisídia. Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé de Antioquia e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses.
e tentou-lhes oferecer sacrifícios. Quando pregaram a adoração a Deus, o povo mudou de ideia e apedrejou Paulo, mas ele sobreviveu. Paulo e Barnabé foram para Derbe depois e voltaram para Antioquia, passando por algumas cidades que já tinham visitados. Algum tempo depois, Saulo e Barnabé foram para Jerusalém para debater sobre as cerimônias judaicas. A igreja decidiu que não era necessário obedecer à lei de Moisés. Paulo e Silas voltaram para Antioquia com essa mensagem, que alegrou os gentios. Mais tarde, Pedro visitou Antioquia e Paulo o repreendeu por sua hipocrisia de manter as aparências apenas quando os outros judeus estavam por perto. Segunda viagem de Paulo. Quando estava preparando a segunda viagem, Paulo se desentendeu com Barnabé. Por quê? Não sei. Pode ser João Marcos, que Barnabé queria levar e Paulo já não quis mais. Por isso eles foram por caminhos separados e Paulo viajou com Silas, ou seja, uma comitiva virou duas. Barnabé seguiu com João Marcos, possivelmente, e aí Paulo foi com Silas e Timóteo. Em Troade, Paulo recebeu uma visão para ir para a região da Macedônia. Olha aí, os cristãos falam. Atravessou a Macedônia, irmão? Aí, ó. Lá eles foram presos e depois libertos miraculosamente por um anjo, convertendo no carcereiro. E de seguida foram para Tessalônica, depois foram para Bereia, onde as pessoas analisaram tudo que Paulo disse e muitos creram. Mais tarde, Paulo seguiu para Atenas, onde pregou contra a idolatria na cidade de Atenas. Ele foi para Corinto, onde ficou algum tempo com Priscila e Áquila. Paulo foi preso pelos judeus, mas o governador libertou Paulo. Passando pela Cesareia, Paulo voltou para Antioquia. E na passagem com o carcereiro, foi aí que surgiu aquela mensagem em Atos, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se crê, você e sua casa servirão ao Senhor. Foi aí que surgiu essa mensagem, que você crê no Senhor Jesus, a sua família também pode ser salva. Não desista. E a terceira viagem de Paulo. Paulo decidiu ir para Éfeso, onde ficou durante 2 anos e ensinando muitas pessoas se converterem e abandonarem a feitiçaria. Ele também viajou pela região pregando e fortalecendo os crentes. Depois ele decidiu ir para Jerusalém. A caminho de Jerusalém, Paulo foi avisado do perigo que o esperava. Os cristãos de Jerusalém ficaram muito encorajados com o sucesso de seu ministério. Para os judeus se revoltaram e tentaram matá-lo. Para o proteger, Paulo ficou preso pelos romanos durante 2 anos. Quando voltou a ser julgado, ele apelou para César para não cair nas mãos dos judeus. No caminho para o julgamento em Roma, um navio de Paulo naufragou, mas Deus garantiu a Paulo que nem ele nem ninguém no barco iria morrer. Eles conseguiram se salvar na ilha de Malta, depois seguirem para Roma. Na ilha de Malta, Paulo foi mordido por uma serpente
E ele sacudiu o braço, soltou a serpente, soltou. E aquela mordida da serpente não envenenou a Paulo. E em Roma, Paulo teve permissão para ficar debaixo de prisão domiciliar, onde pregou abertamente durante 2 anos. A Bíblia não conta como correu o julgamento com César. Segundo a tradição, Paulo acabou sendo morto pelos romanos alguns anos depois, deixando para trás um grande legado. Paulo foi decapitado fora, né, da cidade. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6, 8. Quais exemplos de Paulo deixa? Paulo destaca-se como homem que foi obediente ao seu chamado. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço, amor, à causa do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo é um modelo de fé, serviço, resiliência para todos os cristãos nos dias de hoje. Sua mensagem trouxe esperança a todos o que ouvem. Leia as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, as cartas pastorais. Leia, é muito bom. Que Deus abençoe você. Que aquilo que eu não pude falar, você possa meditar nas Escrituras, o Espírito Santo comunicar com você através das mensagens de Paulo, inspiradas no Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha oportunidade de fazer parte desse influencer. Paulo pode influenciar na sua vida. Estude as Escrituras. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.